Olá pessoal, tudo bem? Eu vou propor uma resolução para o exercício número 3, tá bom? O exercício número 3 diz o seguinte: construa um algoritmo que leia da entrada 10 números inteiros, né? E imprima na saída quantos são negativos, tá? Vamos resolver esse exercício inicialmente e depois eu apresento uma proposta para a gente estender um pouco mais esse exercício e deixar ele um pouco mais complicado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu abrir uma nova página em branco aqui. Bom, esse algoritmo ele tem que funcionar da seguinte forma. Primeiro de tudo, né, eu preciso pedir para o usuário me informar 10 números, né? Eu tenho que ler 10 números da entrada. Esses números a gente já sabe que são números inteiros, né? Eu não preciso verificar se esses números têm casa decimal ou coisa do tipo. Tudo bem? E aí, eu preciso identificar dentre esses 10 quantos são negativos. Tá? Com o que a gente sabe até o momento, eu sei fazer essa verificação. Como que eu verifico se o número é negativo ou não? Isso, eu pergunto se ele é menor que zero. Se o número for menor que zero, então esse número é negativo, né? Então tá, antes da gente começar a construir essa ideia, né? Vou deixar aqui um pouquinho pro lado. Antes da gente começar a construir essa ideia, assim, a gente vai construir juntos, claro, mas gostaria de provocar vocês, assim, as instruções que a gente for colocando aqui na implementação, tá? Então, eu vou começar assim. Se eu tivesse que resolver isso sem uma estrutura de repetição, eu conseguiria resolver? Sim, né? Eu precisaria pedir para o usuário informar um número, né? Sei lá, tipo, colocar assim, escreva, informe um número, né? Ó, ficou ruim aqui, deixa eu colocar certinho. Informe um número. Pois, leia N, né? Aí depois eu precisaria perguntar se esse N é negativo. Se N for negativo, então eu tenho que pensar em uma forma de contabilizar esse número como negativo. Vou colocar aqui safe em C, tá? O que mais? Isso eu fiz para um número, né? Depois eu preciso fazer para o próximo. Eu preciso ler o segundo número, então eu vou colocar informe um número, informe outro número, certo? Leia N, pode ser N de novo, né? Porque eu já usei ali anteriormente. E depois, o que eu preciso fazer? Perguntar se esse segundo número que eu estou lendo é negativo, certo? Safe em C, né? Pois, daqui a pouco a gente já vê como que eu contabilizo isso, tá? Escreva, informe o terceiro número, né? Leia N de novo, né? E aí, para o terceiro número, se esse terceiro número for menor que zero, então fim C, né? Certo, pessoal? O que está repetindo aí, de certa forma? Tudo, né? Veja, esse conjunto de instruções aqui vai acabar se repetindo quantas vezes se eu tiver que fazer para cada número? Esse conjunto de instruções vai acabar se repetindo por 10 vezes, né? Então, mais uma coisa que eu vou anotar aqui, tá, pessoal? Vou mover isso aqui para cá. Então, isso aqui vai se repetir por 10 vezes. Vai ter que se repetir para esse caso, né? Beleza. Então, se esse conjunto de instruções vai ter que se repetir por 10 vezes, então a ideia é que eu utilize o que aqui? Uma estrutura de repetição, né? Então, eu coloco um par dessas instruções, vou colocar aqui maior, tá? Começar colocando aqui, ó. Vou colocar assim, vou chamar de x, tá? X de 1 até 10, passo 1,
faça, né? Aí o que eu coloco dentro do para? Todas essas instruções, escreva e leia, né? Escreva. Informe um número. Leia N. Depois, se N for menor que 0, então significa que esse número que eu acabei de ler é negativo. Então eu vou fazer alguma coisa aqui para contabilizar esse número como negativo, porque o exercício pede quantidade, certo? Fim C, fim para. Olhando para isso aqui que eu acabei de escrever aqui à esquerda, você consegue compreender que essas instruções delimitadas pelo para e o fim para vão ser executadas por 10 vezes? Sim. Por que sim? Isso. Essas instruções vão ser executadas 10 vezes porque a minha variável que vai controlar a estrutura de repetição é o x. X vai começar com 1, vai variar de 1 em 1, ou seja, uma hora x vai conter o valor 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, até quanto? Até 10. Quando x ultrapassar o valor de 10, tudo que está aqui dentro para de ser executado, tá? Então, a variável x ela vai controlar a estrutura de repetição, vai controlar quantas vezes essas instruções delimitadas pelo para e o fim para vão ser executadas. Quando eu tenho uma variável, nesse caso, né, começando em 1 até 10 e aumentando de 1 em 1, se você contar no dedo aí, você vai ver que vai dar 10 vezes isso, tá? Precisa necessariamente começar com 1 e terminar com 10? Não, aqui eu coloquei de 1 até 10 para ficar intuitivo para a gente, tá? Mas eu posso colocar, por exemplo, de 11 a 20, de x de 11 até 20, passo 1? Sim. O que vai acontecer? Meu x vai começar em 11, enquanto x for menor ou igual a 20, tudo que está entre o para e o fim para vai ser executado, e o x vai aumentando de 1 em 1 do mesmo jeito, tá? Então, o que importa aqui é que todos esses parâmetros, isso eu já falei no vídeo anterior, né? Que todos esses parâmetros se relacionem de tal forma que controlem quantas vezes a minha estrutura de repetição vai ficar rodando, tá? Então, se for de 11 a 20, de 10 a 19, de 5 a 14, tá? Então, você delimita a faixa de valores, mas o que você precisa garantir? Nesse caso, eu preciso garantir que a estrutura de repetição, as instruções delimitadas pelo para e o fim para, sejam executadas por 10 vezes, porque é o que eu quero ler 10 números, né? Quero ler 10 números e eu quero identificar para cada número se esse número é um número negativo ou não. Beleza? Segunda parte, né? Agora que eu já acredito um pouco, eu já consigo aceitar que isso aqui vai ser executado por 10 vezes, eu preciso pensar em como contabilizar se aquele número for negativo, porque a ideia é assim, né? Eu acabei de ler um número, olhando aqui à direita, eu acabei de ler esse número que eu fiz com a seta aqui, primeiro número. Eu perguntei se esse número é menor que 0. Se for, ele é negativo, eu preciso contar ele de alguma forma. Aí eu faço o mesmo com o segundo número. Se ele for negativo, eu preciso contar ele, porque até o momento eu teria 2 negativos. Se esse aqui for negativo, também faço a mesma coisa. Tá? Então, como que eu contabilizo se aquele número é negativo ou não? Tá? Uma ideia, né? Uma ideia é utilizar uma variável, eu vou chamar essa variável aqui de cont, tá? Não copie, tá? Copia depois, pause o vídeo depois e vai anotando. A ideia é tenta prestar atenção na ideia aqui, tá? Eu vou declarar uma variável chamada cont, tá? De contador, né? Inicialmente, essa variável ela vai conter o valor 0. A cada vez que eu for encontrando um número negativo, quando eu falo encontrar um número negativo, significa que essa condição
delimitada aí na estrutura condicional, ela vai ser verdadeira, né? A cada valor que eu ler da entrada e depois verifiquei que esse valor é menor que zero, então eu concluo que aquele número que eu acabei de ler ele é negativo, né? E aí, se esse número for negativo, aí eu utilizo esse conte. Eu vou colocar assim, conte, recebe, conte, mais um, tá? Imagina que você tem um copo, vou tentar desenhar aqui, tá, pessoal? Um copo, e esse copo, inicialmente, ele está vazio, tá? Inicialmente, esse copo está vazio. Se ele está vazio, então ele contém o valor 0, certo? Aí, esse copo, que é o meu contador, ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai contar somente quando eu encontrar números negativos, né? Quando eu ler um n e esse n for negativo, se esse n for menor que 0. Toda vez que eu encontrar um número negativo, eu vou adicionar uma gota de água dentro desse copo. Tá? Vou colocar assim no meu desenho. Uma gota de água dentro do copo. Li o segundo número. Esse número é negativo? Não é. Então, para esse segundo número, eu não adiciono essa gota de água no meu copo. Li o terceiro número. Esse terceiro número é menor que 0? Sim. Então, adiciono mais uma gota de água dentro desse copo. Li o terceiro número. Quarto número. Esse número é negativo, é menor que 0? Não. Então não adiciono a gota de água no copo. Quinto número. Esse quinto número é negativo? Sim. Adiciono mais uma gota de água nesse copo. E assim por diante. Ao final da execução de todo esse processo, que tipo de conclusão eu posso ter em cima do conteúdo desse copo chamado conte? Exatamente. Isso aí, pessoal. Ao final da execução desse para, eu vou ter exatamente dentro do meu copo a quantidade de gotas de água correspondente aos números negativos, tá? Então, o conteúdo da variável conte vai ser exatamente a quantidade de números negativos. Por quê? A cada vez que eu identifiquei um número negativo, o que eu fiz? Eu adicionei uma gota de água dentro desse copo. E eu só adicionei uma gota de água dentro desse copo se eu encontrei um número negativo. Se o n que eu acabei de ler for menor que 0. Beleza, pessoal? Eu vou deixar esse desenho. Ficou bonito demais o desenho, né? Vou deixar esse desenho aqui do lado, que aí você vai pelo menos lembrar desse desenho quando você for assistir o vídeo. Tá, pessoal? Se você gostou desse meu desenho improvisado, comenta aí embaixo. Curti o desenho, tá bom? Bora lá, pessoal. Então, ao final desse processo, o conteúdo da variável conte vai conter exatamente a quantidade de números negativos. Então, depois do para, eu só preciso imprimir na saída uma mensagem assim: quantidade de números negativos, né? Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Vírgula e o conteúdo da variável conte, né? Agora, preciso começar aqui o algoritmo porque eu não fiz isso, perdão. Algoritmo, exercício 3, né? Exercício 3, na declaração de variáveis eu vou colocar assim: inteiro x, que está controlando a estrutura de repetição, conte e um n, certo? E lá no final, fim algoritmo. Beleza, pessoal? Bom, agora, né, que nem eu tinha dito lá no início do vídeo, vamos melhorar esse nosso algoritmo, incrementar ele. Agora, eu quero saber quantos são negativos. Na verdade, a gente já sabe, eu já fiz isso, né? Quantos são negativos? E também eu vou querer saber qual é a soma, vou colocar assim, e a soma dos positivos.
Beleza? Eu tenho que imprimir na saída quantos são negativos e qual é a soma dos números positivos, tá? Sugiro que você pause o vídeo, tente fazer pelo menos, tá? E na sequência eu vou apresentar uma possível resolução para isso, beleza? Oi pessoal, voltei. Então, dando continuidade, né, a proposta do nosso exercício era quantificar, né, os negativos, contar quantos são os negativos, isso a gente já fez anteriormente, e também somar, calcular a soma dos positivos, tá? Então, eu dupliquei o algoritmo que a gente fez anteriormente, a gente construiu juntos, né, modifiquei aqui só o nome do algoritmo, coloquei 3.2, né, que é a segunda versão, deixei um pouco mais espaçado, que é provavelmente aonde eu vou ter que colocar as linhas algorítmicas para implementar essa parte da soma dos positivos, né? Então vamos lá, até o momento eu só consegui quantificar quantos são negativos, né? Então eu vou desenhar aqui só para a gente relembrar a ideia que foi proposta no exercício para a resolução anterior, tá pessoal? Então inicialmente eu tinha um copo, onde esse copo chamava Conte, né? E aí esse copo inicialmente estava vazio, e esse copo, a cada vez que eu encontrasse um número negativo, que o usuário me informasse um número negativo, então uma gota de água seria adicionada a esse copo. Como que adiciona uma gota de água a esse copo? Eu pego o conteúdo desse copo, que inicialmente não tem nada, somo o conteúdo dele com uma gota de água. Quando eu encontro um próximo número negativo, o que eu faço? Pego o conteúdo desse copo, que no caso tem uma gota, somo mais um, tá? E assim sucessivamente, né, pessoal? Bom, eu vou colocar uns valores aqui que eu acho que vai ficar mais fácil da gente compreender, né? 1, 2, 0, 5, 10 números, né, pessoal? Então, para esse nosso algoritmo, o conteúdo dessa variável cont teria que ter isso, né? 3, certo? Porque teria que ser identificado 3 números negativos. Então, até o momento, seu algoritmo imprimiu na saída assim, 3 negativos. Agora, o exercício ele quer que você imprima, por exemplo, para esse exemplo, soma dos positivos, né? Igual a 22, certo? 7, 10, 14, 18, né? O zero, tanto faz. O zero, ele é considerado nulo, né? Então eu vou deixar ele aqui só de observação, mas o que eu quero fazer a soma, deixa eu mudar a cor da seta aqui. O que eu quero fazer a soma é dos positivos. A gente já sabe como que identifica os positivos, né? Então, como que eu identifico se um número é positivo? Isso, posso colocar uma estrutura condicional da mesma forma, né? Se o n que eu acabei de ler for maior que zero, então encontrei um número positivo. Tá? Para resolver o problema da soma dos positivos, veja bem, no exercício anterior, né, na resolução anterior, eu queria saber quantos são. Agora eu quero saber a soma dos que são positivos. Tá? Eu queria saber quantos eram negativos e eu quero saber também a soma dos que são positivos. Tá? Eu não quero saber a quantidade de positivos, tá, pessoal? Para resolver esse problema, sim, você já deve ter pensado aí que dá para utilizar a mesma ideia do copo, né? Qual é a ideia do copo? Inicializo ele com nenhum conteúdo e a cada vez que eu encontro um número positivo, eu faço alguma coisa, adiciono alguma coisa a esse copo, tá? Mas eu vou fazer um pouco diferente aqui, pessoal. Eu vou colocar, ao invés de ser um copo, vou tentar fazer aqui, tá? Vai ser uma garrafa, tá? Essa garrafa ficou muito boa minha garrafa, não? Mas essa garrafa, ela também, inicialmente, ela não contém nada, né? Essa garrafa, ela está vazia, tá? O nome dessa minha garrafa eu vou chamar de soma. Beleza? Então eu vou falar assim, soma inicialmente contém zero, tudo bem? A ideia vai ser similar ao do copo, né?
Só que aí eu vou chamar cada um dos N, eu vou referenciar cada conteúdo, cada valor que o usuário informar na entrada, né, que no caso é o N, como copos de água, tá? Então, como se N fosse isso aqui, um copinho de água, tá? E o conteúdo desse copo é justamente o valor que o usuário colocou na entrada. Então, por exemplo, se o usuário informou 2, então esse copo contém isso aqui de água, contém 2, sei lá, 2 ml de água, tá? Mais ou menos, só para assimilar um pouco essa ideia. E aí, se eu encontrei um número positivo, o que eu faço? Eu pego o conteúdo da garrafa, certo? E adiciono dentro da garrafa o conteúdo desse copo que eu acabei de ler da entrada. Tá, pessoal? Se eu encontrei um número positivo, então eu pego esse conteúdo e adiciono dentro da garrafa. Como eu faço isso? Vou colocar assim, ó, soma, né? A garrafa recebe o conteúdo dela mais N. Ah, e se o conteúdo desse copo não for positivo, for, por exemplo, assim, ó, menos 1, o que vai acontecer? Bom, então essa adição na garrafa não vai ser concretizada. Tá, pessoal? Então, vamos fazer uma rápida execução aqui, só pra gente... Vamos supor que o usuário colocou 2. Quando ele colocar 2, o que vai acontecer? Eu vou colocar esse conteúdo aqui dentro da garrafa. A garrafa não tinha nada, agora tem esse conteúdo. Aí vamos supor que logo na sequência o usuário colocou 5. 5 significa que tem um pouquinho mais de conteúdo aqui. Então eu vou pegar esse conteúdo e vou somar com o conteúdo que já tem. O conteúdo é do mesmo tipo, né? Então, pronto, agora a garrafa tem isso. Aí vamos supor que o usuário colocou o valor 3. O valor 3, o que significa? Eu apago o conteúdo que tinha aqui, né? E adiciono um pouquinho de conteúdo referenciando 3. Então, o que vai acontecer? Pego o conteúdo que já tem na garrafa, que é tudo isso aqui, e adiciono mais um pouquinho aqui, que é o referente ao 3. E assim por diante, até eu preencher essa garrafa, né? Ao final de todo esse processo, o conteúdo dessa garrafa vai ser equivalente a quanto? A soma dos conteúdos dos números positivos. Beleza? Então, deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu deslocar isso aqui. Ixi, deu problema aqui. Algoritmo. Aí, foto fim para. E depois preciso imprimir na saída. Soma dos positivos. Conteúdo da variável soma. Certo, pessoal? Bom, então é isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco aí dessa questão de somatório, né? E essa parte de somar e contabilizar, que são duas coisas diferentes, né? Em uma situação, eu adicionei exatamente o valor de N. Na outra situação, eu adicionei mais 1, né? Eu contabilizei mais 1. Eu agrupei no copo, né? Ou no recipiente, na garrafa. Mas o que eu agrupei foram conteúdos diferentes. Um está sendo N e o outro está sendo 1. Então é importante vocês identificarem isso, tá? Se você quiser fazer uma versão 3 desse exercício, implemente para, por exemplo, contabilizar os elementos que forem iguais a 0. Né? Quantos elementos iguais a 0 eu tenho aqui nessa sequência que foi informada pelo usuário? Tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui, então muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no meu canal para você não ficar por fora das notificações, das novidades, beleza? Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os coleguinhas, tá bom, pessoal? Aquele abraço, até mais!